é nesse lugar que vai entrar, por incrível que pareça, esse movimento tão experimentalista, tão esotérico, tão fluido, né, tão colorido, que é o tropicalismo. A escolha pelo tropicalismo é para que vocês possam se comunicar de maneira a ter um registro sensorial desse período que a gente vai abraçar aqui, que são os modernismos, partindo do Manifesto Realista, do Émile Zola, até o momento em que a gente percebe uma multiplicidade de afirmação na arte brasileira, não somente na música, mas sobretudo na música, porque perdura até hoje, e também nas artes plásticas, no teatro e, sobretudo, é importante destacar, no cinema. E vocês vão ver como isso é pertinente a partir de agora. O objeto próprio da poética não é a obra literária em si mesma, e sim a sua função. Essa é a maneira pragmática de fazer uma revisãozinha, né? O que é a função da arte? A função da arte naturalista é buscar compreender o mundo, entender a si mesmo, ou seja, eu nada sei sobre o mundo, mas eu preciso compreendê-lo, eu só vivo porque eu o compreendo, eu só atuo porque eu tenho um logos, eu sou capaz de falar, e eu, conhecendo a mim mesmo, sou capaz de conhecer o mundo também. É uma luta por explicar, por ter acesso ao funcionamento do mundo. A arte naturalista é a busca de compreender o que está para além do que meus olhos veem, ou o que a razão quer fazer crer que exista. Então, como eu falei, uma comunicação do inconsciente com o consciente. A sua função pragmática é uma expressão de uma ideia, tendo um propósito político, educativo, instrutivo e transformador, sobretudo, minha gente. A arte pragmática quer fazer crer em algo que parece bom para o homem. A gente nunca separa, certo? Isso é só naturalista, isso é só pragmático, isso é só formalista. Não, mas o fato é, essas vanguardas, esse modernismo vai estar muito investido dessas funções da arte. Uma terceira função é entendida como a arte pela arte, e aí a gente tem uma época já de muitos signos e muita reflexividade, é a forma encerrando o seu desejo do inexplicável, o caminho da expressão do indizível, uma contradição ao que a gente viu na frase de Aristóteles. E uma palavra que a gente vai ouvir muito em relação ao modernismo e que o tropicalismo reflete como sendo uma das vanguardas do modernismo brasileiro é a arte enquanto gesto antropofágico. A gente tem duas imagens aqui do Albert Eckhout, que traduzem assim os traços genéticos, as características de um corpo, a cultura de um povo, os tapuia, né? Que, por sinal, são a origem de Maria Bethânia. Esse gesto do Albert Eckhout já é uma preocupação dos nossos então colonizadores. Eckhout, essa coleção vai ser devolvida ao Recife, é alguma coisa muito importante que esse gesto tenha sido feito. É uma forma de dizer não estamos mais querendo subjugá-los, né? Isso vai perpetuar, como vocês vão ver, na linha do tempo da história do Brasil e da história da arte modernista e das vanguardas brasileiras, sobretudo a de nossa culminância aqui, que é o tropicalismo. Então, feito essa contextualização, vamos à nossa realidade brasileira. Quem foi, afinal, Dante de Oliveira? A obra literária em si mesma e sim a sua função nessa questão aqui, absolutamente uma arte de bela letra, né? Não de belas letras, mas de letras jurídicas. O Dante de Oliveira foi o criador de um artigo que pedia, de uma lei que pedia as eleições diretas ao Brasil. O Brasil passou por um período muito obscuro, politicamente, ele foi regido por forças ditatoriais que não obedeciam exatamente somente aos interesses brasileiros, não, estavam subjugadas por forças armadas, né, forças que se faziam valer pelo seu poder armamentício de outros países. A gente sabe perfeitamente que nós servimos ao interesse do capital estrangeiro, sobretudo aos Estados Unidos, durante muitos anos, durante as quase três décadas em que estivemos sob o poder de forças militares.
Então, existe um discurso de proteção do que é nacional, mas a gente tem que observar que nem sempre o discurso coincide com a prática, que a melhor das políticas se fará sempre diminuindo a distância entre esses dois lugares. Então, eu coloquei isso aqui para vocês terem um marco regulatório do pensamento artístico que a gente vai enfrentar agora. Vamos lá, aqui do lado da tela de vocês existem aqueles que fizeram parte do movimento expressionista chamado Die Bruck, na Alemanha, os estudantes de Dresden que faziam um movimento expressionista chamado Movimento Expressionista Alemão, e a gente sabe exatamente o que está acontecendo na Segunda Guerra Mundial e por que essa força, né, não somente na economia, mas também vai reverberar nos campos artísticos, e como é que esses 5 que se empoderaram aqui a partir de uma elite brasileira, a partir de uma força representativa economicamente explorada por esses outros lugares do mundo, se coloca numa situação de um grito de afirmação de identidade, que são os 5 da Semana de Arte Moderna. Vocês têm aí o Mário de Andrade, a Anita Mafaldi, o Menotti Del Pitia, a nossa querida Tarsila do Amaral e o... Lembre-se de pronunciar o nome dele certo, às vezes eu mesma me engano também. Não é Oswald, é Oswald. Oswald de Andrade, tá certo? Oswald de Andrade, repetindo. Então, a arte, a partir de uma poética, como foi criada neste caso, tem como objetivo não exatamente o seu descritivo, não é a forma, mas é o seu repertório teórico que vai valer. E o repertório teórico da Semana de 22, do movimento modernista, das vanguardas geradas por esse movimento, é absolutamente teórico, identitário, de desenvolvimento de uma autonomia. Olha, os nordestinos têm muito a ver com isso. Por exemplo, o Oswald de Andrade falava que nós éramos os touros dessa história. Os artistas nordestinos ficavam ali calados, aguentando muito sofrimento, muita falta de importância para o eixo do poder no Brasil, né, das forças poderosas do Brasil centralizadas no eixo do centro-oeste e do sudeste, mas quando viam que uma obra era arrebatadora e tinha a violência de um touro, certo? Então, guardem essa imagem, porque ela vai ser importante lá na frente. Bom, eu trouxe aqui uma necessidade de contextualizar de maneira muito, digamos assim, ampla, generosa para vocês, como é que essas estéticas vão repercutir, sobretudo essa força nordestina, sobretudo essa delicadeza de um fazer violento que aguarda, que se cala, mas que quando vem explode diante dos olhos, como uma chifrada de touro, né, como um confronto com um touro. Eu trouxe uma obra que foi uma minissérie, mas que envolve o Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor de televisão, né, mas também diretor de cinema. A linguagem dele é o audiovisual, aquela referência inicial do quadro do Albert Ecaute, e trazer aqui como é que essas referências até hoje valem por uma identidade nacional. Então, a gente tem um conceito, que é o Nordeste, que está muito impregnado nessa minissérie, Hoje é Dia de Maria, e aqui, para usar uma frase aristotélica novamente, o poema se introduz na condição de exemplo. Então, é isso que essa poética da Semana de Arte Moderna vai estar criando, tá certo? É um exemplo, são referentes, são metáforas, são imagens que vão fixar muito no imaginário brasileiro e que vão estar acrescentando uma narrativa, né, uma linearidade nessa narrativa de todas as vanguardas, desde a Semana de 22, desde o Manifesto Realista do Émile Zola na França, desde a vontade de extrair dos jornais, como faz o Raimundo Carreiro, a sua matéria-prima, a sua matéria bio para a construção de uma obra de arte, um livro como, por exemplo, o que ele escreveu agora, Estão Matando os Meninos,
ou Colégio de Freiras, ou Tangolomango, todos esses romances, o Raimundo Carreiro extraiu de jornais, de recortes de jornais. Então, aqui está o Luiz Fernando Carvalho flertando com esse mesmo movimento de extrair da realidade, né, da nossa matéria bio, da nossa natureza, né, dos dois eixos que a gente chamaria de eixo naturalista e eixo pragmático, uma forma de construção da obra de arte. Então, eu fiz aqui uma colagem, isso tem muito a ver, essa forma antropofágica, exatamente deglutir e depois expelir. A gente tem o Vale da Capivara, são os povos originários, a gente tem o Ariano Suassuna, autor e criador do movimento armorial, que junta o popular ao clássico. A gente tem uma ilustração de J. Borges, que está falando do forró, da dança, da zabumba, do acordeon, das nossas características, né? É bastante colorido, tem aí as cores, mesmas cores que a gente vai ver nessa reprodução de uma capa de disco, de uma fotografia que foi tirada para uma capa de disco do grupo Doces Bárbaros. Eles que se misturavam, eles que falavam dessa característica essencial dos modernismos, que eu já disse várias vezes, escrevi para vocês, e é uma palavra que vocês devem decorar, chama hibridismo. Além de identidade, outra palavra forte do movimento modernista, das vanguardas brasileiras geradas pelo movimento da Semana de 22 e outros modernismos que a gente deve sempre falar no plural, é a questão do hibridismo cultural. Então, a gente não vai sobrepor somente a nossa vontade. É como o índio, acho que Pataxó, que depois daquele incêndio na floresta, foi falar aos deputados, foi se dirigir ao Senado com o rosto pintado, todo de preto, né? E ao final do discurso ele diz: eu espero que me perdoem se eu ofendi a vontade de vocês, se eu mexi com o íntimo de vocês. Por quê? Porque a ideia não é ofender, a ideia não é fazer a mesma coisa, vilipendiar, agredir. Claro que não se vai, a gente vai ver em Bacurau, infelizmente a única alternativa é enfrentar de maneira que seja feita com uma força semelhante, né? O problema é, não tendo essa possibilidade de um entendimento de paz, a gente precisa demonstrar a nossa força, a gente precisa afirmar o nosso grito. É o nosso direito ao grito, né? Então, vejam que, eu vou só avisar aqui a vocês, oi, Caio, eu estou com a aula ao vivo, vamos ver se vocês conseguem entrar e acompanhar, tá certo? Então, o que acontece? Vocês devem entender que, além do hibridismo, além da identidade, existe também uma vontade de fazer isso pela arte e, inicialmente, de forma pacífica, mas que isso vai evoluir diante da realidade que a gente vai encontrando. Mais uma vez, o poder da verdade, o poder do real se sobrepõe a um imaginário. Certo? Então, há as subjetividades, assim como as subjetividades, a condição de olhar a realidade, mas as discursividades, elas vão sofrer a influência do real, certo? Então, como diria o Oswald de Andrade, numa obra que vocês devem procurar ver, porque é essencial, que chama O Rei da Vela, farei uma aula só sobre isso, essa antropofagia, sobretudo na definição oswaldiana, ela vai depender, claro, das subjetividades, mas também as suas discursividades vão estar vinculadas a essa realidade, a esse real. Então, a gente é pacífico, a gente quer criar um movimento nosso, a gente quer afirmar uma identidade nossa, a gente não quer sobrepujar o outro, mas a gente não vai abdicar do uso da força caso seja necessário. O que não se pode é retroceder. Então, o Rei da Vela, minha gente, só para citar um dos exemplos, influencia também um Glauber Rocha, o Caetano Veloso, o Terra em Transe foi feito muito inspirado nesse poema de Oswald de Andrade, né? E vocês devem ver, porque acho que até o Rui Castro, olha, esse carioca que escreve sobre cinema, aqui tem muito dessa característica.
o nosso cinema bebeu demais nessa frase de Oswald, nosso teatro também, como eu citei o Glauber Rocha, eu vou citar o Celso, meu Deus, o Celso Martinez, né? Zé Celso, desculpa. O Zé Celso, do Teatro Oficina. Então, vocês vão ver lá na frente essas influências todas, tá? Mas vamos falar sobre esses lugares do movimento modernista. É uma identidade, é uma afirmação do Nordeste. O Nordeste vem como um touro, então não é somente São Paulo e o seu modo organizado ali de uma forma híbrida, meio italiana, meio japonesa, meio brasileira, meio indígena, meio abalporu, né? Como diria Tarsila do Amaral, com a cabeça menor que os braços e as pernas. Mas é também o Nordeste e as suas referências, os seus grandes ídolos, não só de forma demoníaca, mas também de forma divina, angelical, como no caso de um Dom Helder, que vão influenciar o movimento no Brasil como um todo, certo? Então, o Ariano Suassuna, ele vai estar sempre questionando esse lugar do bom clérigo, do mau clérigo. A igreja está muito no centro da obra de Ariano, né? A análise do poder da religião, né, vai estar muito no centro dessa tradução de uma obra armorial, né? O Santo e a Porca, o Alto da Compadecida, vocês vão ver esse reflexo também naquela minissérie que eu falei. O Fernando Carvalho, Luiz Fernando Carvalho, foi quem teve direito a adaptar uma obra de Ariano Suassuna para a televisão. Quer dizer, são essas correntes, essas pessoas, esses artistas que vão estar sendo construtores desse movimento, certo? Então, aqui eu botei essas duas referências, vou trazer mais outras referências, como eu mencionei, o Raimundo Carreiro e, novamente, o J. Borges, com essa imagem do cordelista na feira, reforçar o que eu já disse há pouco, que o Raimundo Carreiro vai buscar na página do jornal a sua obra de arte, né, o seu livro, o seu Tangolomango, a sua tia Guilhermina. Ele usa a matéria de vida, mas ele usa, sobretudo, a informação que circula como uma reprodução ou um retrato da verdade na capa dos jornais, certo? Então, é como um cordelista na feira, né? Porque ele extrai aquela sabedoria que vem desde um cordel que a gente sabe é medieval, é trovadorista, né? Uma conexão, a sinapse da gente volta logo para a Idade Média e para essa época do momento em que a gente ainda não tinha uma prensa, né, uma impressora como a gente tem hoje, ou um parque gráfico dos jornais, como a gente passa a ter em 1850, né? A gente tem a rádio mais antiga da América Latina e o jornal mais antigo em circulação da América Latina, né? Então, antes dessa revolução, que é a Revolução de Gutenberg, a gente vai ter o gesto ainda, né? Persistente do homem que, do mesmo jeito, escreveu a Bíblia, o grande livro, e que vai escrever cordéis para transmitir informações. Então, é daí que o Raimundo Carreiro extrai a sua obra. Ele é um modernista, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Ele está fazendo um gesto pragmático sobre a sua essência naturalista, tá certo? Então, vamos adiante. Vamos à Tropicália. Vamos ao gesto de luta, ao gesto de resistência. Eu falei da parte do divino, mas eu preciso falar do demoníaco. Esse traço barroco permanece, por exemplo, no movimento armorial. Ele vai ter o seu espaço de forma figurativa, de forma a trazer uma poética, né, uma metáfora, por exemplo, do que passou o bando de Lampião, né, com as suas cabeças cortadas, no grupo Secos e Molhados e na obra de Glauber Rocha.
vejam como essas referências elas estão misturadas, porque aqui a gente tem tem 4 cabeças numa bandeja, numa mesa, digamos assim, arrumada para um banquete. E, claro, a cabeça dos jagunços de Lampião e a cabeça dele, Maria Bonita, não foram expostas numa mesa, assim, ostensiva, mas a presença da vela está lá. O rei da vela está simbolizado, de alguma maneira, nesses lugares. Quero dizer que, nesse lugar do símbolo do rei da vela, minha gente, a vela quer dizer essa coisa que suga a nossa energia, esse gesto do dominador que veio para roubar nossas riquezas, né? É um gesto de aquela pessoa que onera a vida da gente, que empresta dinheiro a juros, sabe? Então, é nisso que eles vão estar focando para fazer essa grande afirmação de que somos capazes de morrer, sim. Não foi só Lampião, nós somos um novo bando que veio aqui reclamar o preço que vocês estão cobrando por nossas cabeças, né? A nossa vida, a nossa economia. Para vocês terem uma ideia, nesse período em que essa capa foi feita, a inflação brasileira era uma coisa assim de 1 milhão. Você usava um caminhão, um carrinho de mão de moedas e notas e cédulas para comprar um pão. Então, era uma inflação galopante, uma inflação que nem na capa era um cavalo infernal, sabe? Um cavalo demoníaco, como na capa do Quinteto Violado. Então, é disso que eles estão falando no final das contas. A gente quer gravar, a gente quer fazer nossa arte, mas a arte vai ter que, por muito tempo, ficar no espaço mambeme por causa dessa inflação, por causa dessa cobrança a juros altíssimos de uma dívida que a gente sequer contraiu, mas que deveria estar cobrando. Essa que é a verdade. Então, é nisso que o movimento vai estar focado. Então, Glauber Rocha, o Cangaceiro foi o primeiro filme que vai ser premiado no Festival Internacional de Cinema, é o primeiro filme brasileiro a ser premiado, assim como Cidade de Deus, assim como Bacurau, né, finalmente já o foi, mas era o primeiro cinema brasileiro a chamar a atenção, e ele trazia essa estética do cangaço, essa força de dizer estamos resistindo e não vão invadir novamente nosso território, não vão novamente extrair nossas riquezas, não vão novamente subtrair nossas vidas, nossos empregos, nossas moradias, por um gesto de violência, como foi feito no ano do fatídico maldito descobrimento, né? Botando aspas aí. Então, o que acontece? É esse gesto que vai estar refletido nessa obra de arte, nesse cartaz. Essa força, né, fantasmagórica de cangaceiros, de Lampião, de Maria Bonita, de um gesto de violência, de armas que foram guardadas no museu, como diz o filme de Kleber Mendonça Filho, né? São armas guardadas no museu que a gente ainda tem como usar, que eles não se enganem que nós vamos usar, se for preciso, a nossa arma enquanto gesto artístico. Eu não gosto nem dessa palavra, porque ela me dá muito medo, mas a gente vai continuar firme nessa luta, quer dizer, vai continuar fazendo a nossa arte, vai continuar resistindo ao gesto desse usurpador, desse violentador, desse invasor. Certo? Então, vejam que não é a imagem que a gente faz exatamente do movimento modernista. A gente tem o Abapuru muito em frente a isso tudo, a gente tem um traço estético quase esvaziando a forma de seu pragmatismo, de seu naturalismo. É como se o movimento modernista brasileiro tivesse investido somente do seu lado formal, da sua estética. Não é, isso é uma poética, tem a ver com uma aura, tem a ver com uma defesa de um determinado princípio, um exemplo a ser seguido e a ser observado. A gente vai ver nesse traço antropofagista essa essência de buscar um lugar de afirmação, de crítica, de luta, de essência, não só de forma, certo?
Então, vamos ultrapassar a questão do cinema, vamos ultrapassar a questão da estética, vamos compreender a mensagem que há e vamos entender que essa mensagem vem provida de uma conceitualização, de uma ideia, de uma força de resistir a qualquer invasão, a qualquer dominação, tá certo? Então, vamos lá. Bom, eu digo isso tudo por quê? Porque a gente tem que observar, em sala de aula eu falei isso, a obra de arte ela pode ser sempre criticada de forma sincrônica ou de forma diacrônica. Diacrônica é quando a gente pega a parte da linha do tempo e faz os marcos teóricos dessa análise. Mas isso fica muito esvaziado do que a gente chamaria em fotografia de puncto, que é essa motivação íntima, que é esse leitmotiv para o qual a arte muitas vezes se destina nesse caminho da sua função naturalista e sua função pragmática. Então, o que eu preciso dizer só um minuto, estou em aula, só um minuto, falo já. Obrigada. Pronto, então, o que a gente precisa entender é que a obra de arte, para carregar a sua poética, ela precisa ser vista pelos juízos, certo? Então, é o juízo que é um processo mental, tem sempre uma consequência, e tem uma sequência a ser investido, é mediante essas sentenças que eu vou fazer um julgamento, ou seja, eu tenho um silogismo por trás da minha obra de arte, um leitmotiv, um argumento, certo? Há proposições nessa obra de arte, ela propõe alguma coisa, assim como propõe Bacurau, assim como propõe o cinema de Glauber Rocha, assim como propõe o teatro de Zé Celso, e a gente vai ver mais na frente, assim como a música de Tom Zé, o teatro de Ariano Suassuna, a literatura de Ariano Suassuna, as obras de Raimundo Carreiro, não é? Então, essa sentença, ela vem com seu enunciado, com o verbo, a frase traz esse enunciado quando está sem o verbo, e esse é o lugar da dicotomia de uma obra, né? Quando coloca o seu verbo e a sua frase. Não é só a forma que é importante na obra de arte do modernismo, é, sobretudo, o seu juízo. Tá? E esse juízo que busca um entendimento do que é ser verdadeiro ou falso. Isso aqui foi uma outra aula que eu dei, mas eu deixei aqui essa transparência para que a gente pudesse fazer um link com esse grau de entendimento com o modernismo, certo? Quando a gente vai ler o Raul Bopp, a gente vai ler a Clarice Lispector, a gente vai ler o Raimundo Carreiro, a gente não pode dissociar a forma ou a sensação gerada pela forma de um manifesto, de um grito, muitos fazem isso sem erguer bandeiras, e isso é muito elogiado, mas mesmo na obra de Rui Castro, mesmo numa coisa que esteja dissociada, nunca está dissociada mesmo, mas mesmo você dizendo assim, não, esse aqui fala de um lugar já da mídia, e não é o lugar do artista que está sendo julgado pela crítica, mas a hora que você vai escrever uma crônica que seja, uma crítica que seja, uma resenha que seja, você vai estar imprimindo um julgamento. Quando você escolhe a obra de arte, quando você faz uma sequência dela. Então, é por isso que eu estou reforçando isso aqui. Não é somente ver aquele esquema que eu coloquei em sala de aula, da análise diacrônica e da análise sincrônica, que aí sim eu tenho a ver com a sua aura, a sua poética, e ver também essa questão dos juízos, observar isso fundamente. Pronto, por exemplo, está aqui uma obra muito importante, que é de Cecília Meirelles, que recupera um primeiro texto sobre Maria Egipsíaca no Brasil, que é de Manuel Bandeira, nosso pernambucano extremamente modernista, muito, muito, muito misturado aos cinco, né, aos cinco mais famosos do modernismo, e que fala da história de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que eu tive a chance de falar para vocês em sala de aula. Então, esse lugar está muito presente na obra modernista, ela não está dissociada de uma aura, por mais modernos que sejamos, o moderno quer dizer ainda o último lugar onde a gente vai buscar a verdade.
último lugar onde a gente vai buscar um juízo de vinculação com uma razão, com uma verdade, certo? Com um propósito a pensar o mundo de maneira humanista, com valores humanistas. Bom, eu trouxe aqui o Oswald do lado da Pagu. O casamento dele e da Tarsila do Amaral vai terminar, infelizmente a carga trágica ficará mais com a Tarsila do que com o Oswald. Pagu era uma guerrilheira, uma mulher politicamente ativa, ela foi da resistência, e o Oswald acaba fazendo esse segundo casamento e trazendo muitos traumas para o contexto, para o cenário da arte brasileira, né? E o que vai acontecer é que essa forma do casamento ela vai ser um tanto que abolida nessa relação com os artistas, né? A gente não vai ver mais essa valorização de uma postura a celebrar matrimônios, né? Vai ser sempre uma situação colocada de modo à parte, assim, a ideologia de um movimento, sobretudo no tropicalismo, onde se defende o amor livre, mas esse formato que ainda vem do início, né, do século XX, nas artes, entre os artistas, vai ficar um pouco aquém da estética. E a questão do casamento vai ser uma das coisas bastante questionadas por esses movimentos das relações. Eu acho que isso nasce aí. Vai se assumir uma postura como a de Paulo Leminski, que é de casamentos abertos, mas que conseguiu manter a relação com os filhos, com a mulher, não necessariamente correspondendo àquelas expectativas de um casamento formal, de um casamento formalizado, de um casamento também religioso, abençoado pela igreja e tal. Enfim, a dissolução desse valor, ele vai marcar muito o movimento chamado tropicalista, certo? Não chamem de movimento hippie, pelo amor de Deus, porque tem tantas diferenças e é tão injusto com o tropicalismo que vocês não cometam mais esse erro. Não é que o movimento tropicalista era feito de pessoas hippies, não é isso. Certo? Ele era feito de valores abertos, de valores da liberdade, mas ele buscava uma identidade nacional que se baseava na ideia de um novo povo, de um povo afirmativo agora, que foi surrupiado, mas que vai se afirmar mesmo como doces bárbaros, certo? Veja o singelo presente, né? Era um movimento que queria combater essa superinflação, essa cobrança de juros abusivos para uma dívida que nós não contraímos, essa situação de que a gente precisava fazer arte num lugar mambembe, porque os palcos, os teatros estavam sempre vilipendiados e ocupados por forças estrangeiras maiores e dominados por essas forças economicamente em vantagem, né, em relação aos artistas daqui. Até hoje, né, minha gente, a gente não tem uma situação de paridade econômica em se tratando de artistas ou de professores, né? É sempre um empresário ou um político, uma pessoa de classe social já em vantagem por causa de uma herança de família que tem uma situação estável economicamente falando. Os artistas estão sempre que chegar nesse lugar de uma afirmação para conquistar, como diria Cláudia Raia, né, um mínimo. Você precisa estar sempre falando com um empresariado muitas vezes cego aos valores brasileiros, aos valores da arte, não é? Então, eu trouxe essa outra representação aqui para vocês verem como ficou diferente. Esse aqui é o nosso querido Paulo Leminski, gaúcho, e aqui o Abaporô, né, da Tarsila do Amaral, para fazer uma justiça para ela, para dizer que esse quadro foi bastante elogiado pelo Oswald, e que simbolizava na cabeça dele essa característica do antropofagismo, né? Vamos nos lembrar dos quadros do Eckhout, né, aqui, e aí está, a Tarsila do Amaral mostrando as características ali do DNA no dedo, com um médio maior do que o polegar do pé, os traços da linha da mão também, esse traço genético no mandacaru, que é característico da nossa região, né? Então, um sol que parece muito delimitado, né, para ser o sol mesmo,
Ou seja, tem várias interpretações. E, só para não ficar com essa ideia resumida, nem do tropicalismo só na música, nem do modernismo na Semana de Arte Moderna, nas artes plásticas, eu trouxe aqui uma obra do Hélio Oiticica, uma capa de disco do Caetano Veloso, o famoso o parangolé, né, do Hélio Oiticica, ou os parangolés, que inspiraram também Bispo do Rosário, e aqui a capa do disco que traz essas informações tão pop, né, assim, pop não é injustiça, né, mas tão colorida, tão expressionista, tão de vanguarda na reconstrução do traço, do desenho, das cores, as bananas, o dragão, a ruiva, as folhas tropicais, né, a letra refeita, né, Caetano Veloso, como se fosse uma letra em movimento, uma coisa arredondada, cheia de volume, de volúpia, porque também essa vai ser uma outra característica. Com esse rompimento dos laços de uma individualidade ou de um laço voltado para um par, homem e mulher, o movimento quer também abrir todas as fronteiras do que pode significar as relações amorosas, as relações afetivas, as relações humanas, certo? Aí o Hélio Oiticica tem um outro lado, que é absolutamente construtivista, a gente vai falar sobre esse movimento construtivista mais na frente, tá certo? A gente tem Lígia Clark como grande representante, mas aqui eu queria dar algumas contribuições dele. Aqui a gente tem, novamente, alguma forma geométrica, né, o triângulo na construção da letra A. Aqui os raios solares já ganharam o Sol já ganhou uma dimensão de raios solares, ou seja, de outro geometrismo em relação à obra de Tarsila do Amaral. E aqui as figuras humanas que compunham esse movimento, né? Caetano, Gil, sobretudo, Rita Lee, Jorge Benjor, eu fiquei devendo a última. E abrindo os horizontes de vocês, Carlos Vergara, que é um artista bem conhecido, o Zé Celso Martinez, que é do Teatro Oficina, né? Aqui é a parte mais demoníaca, misturada com uma versão angelical, quer dizer, o céu e o inferno estão sempre se misturando nesse contexto, a gente não vai ter mais uma separação, não há mais separação, tudo está reunido no mesmo plano. O José Roberto Aguiar, que eu acho que meio que sem saber faz uma leitura interessante desses lugares aí, que a gente viu na outra fotografia do Teatro Oficina de Zé Celso. Um pernambucano para falar da nossa força, que é o Luciano Pinheiro. Aqui está ele, também bastante colorido, bastante. O nome dessa exposição é Frágil, ela é a mais recente que eu encontrei para vocês com esses modos de ser do tropicalismo, certo? E aqui, novamente, o Hélio Oiticica, que fez a instalação Tropicália. As pessoas precisavam experimentar o que era o Brasil das favelas. Vou voltar para o Manifesto Realista, vou voltar para o Cortiço de Aloysio de Azevedo, vou voltar para o Mulato, essas obras da literatura que foram tão importantes para essa construção de uma estética e que vai gerar essa poética das modernidades brasileiras, dos modernismos brasileiros, das vanguardas brasileiras. E a nossa querida Teresa do Rego é uma artista importantíssima para que a gente compreenda também o modernismo nas artes plásticas brasileiras, mas como uma marca da nossa influência, da nossa devolução dessa reconstrução da história, a partir do olhar de uma mulher, ela que fez um quadro chamado Guerreiras de Tejucupapo, né, as heroínas de Tejucupapo, e esses lugares todos que a gente pode ver na arte, por exemplo, né, que é uma tropicalista nata, né, e que conviveu com Lula Cortes, com Zé Ramalho, né, que fizeram um projeto chamado Paê Biru, que é um disco que recuperava, talvez, sons da natureza ainda preservados, experimentados pelos que fizeram a trilha chamada Paê Biru, que levava do litoral brasileiro ao interior, passando pelo interior de Minas, atravessando várias regiões brasileiras, vários estados brasileiros,
com uma culminância no lugar que hoje a gente entende como território do Chile, mas que tinha uma conexão com aqueles povos originários que a gente sabe muito mais tão antigos quanto os povos gregos, aqui na América do Sul, certo?